Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal, TV Araxá Educa. Vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Tem acompanhado o nosso canal? Que bom! Vamos então verificar qual o conteúdo da aula de hoje aqui do 9º ano? Nós estamos numa revisão de conteúdos, ou seja, já trabalhamos esse conteúdo em aula anterior. Vamos verificar. Veremos raiz enésima de um número real. Vamos trabalhar com as raízes. Tranquilo para vocês? Ótimo! Aqui, recordando inicialmente o que trabalhamos em aula anterior. Nós trabalhamos a operação inversa à radiciação. Trabalhamos a potenciação. Isso mesmo, potenciação com números reais. Trabalhamos as propriedades da potenciação com números reais. Você se recorda? Ah, você tem aí qualquer número elevado a zero. É sempre 1. Qualquer número, seja decimal, fracionário, inteiro negativo, inteiro positivo, elevado a 1, é sempre ele mesmo. E, mais importante, você não confundir potenciação com multiplicação. Não achar que quando você vê 6 e com o expoente 3, achar que é 6 vezes 3 e não 6 vezes 6 vezes 6. Tudo bem? Vamos então para a operação inversa, radiciação. E para a gente praticar aqui a radiciação, como é uma aula de revisão, eu quero convidar você. Vem jogar comigo e vamos praticar um pouco? Vamos jogar então para revisar. Vamos à primeira pergunta. O que está pedindo para a gente? Observar a operação. 7 elevado ao cubo é igual a 343. Que operação é essa? Radiciação? Multiplicação? Ou potenciação? Ah, excelente! É potenciação. Estamos recordando aí a potenciação justamente porque nós depois vamos entrar na radiciação. Quanto é 5 elevado a menos 2? Eu tenho um expoente negativo. Então, vou fazer o quê? Vou inverter a base e o meu expoente passa a ser positivo. 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Ou seja, vamos ter qual resultado? Menos 25, 1/25 ou 25 positivo? Parabéns para quem marcou a letra B. Próximo, o que nós temos? Quanto é 3 décimos ao quadrado? Qual é o quadrado de 3 décimos? Você sabe fazer, não é verdade? 3 décimos vezes 3 décimos, nós sabemos que 3 vezes 3 são 9. E se você olhar o expoente 2, significa que teria 2 casinhas decimais. 9 centésimos, 6 décimos ou 9 décimos? Alternativa A. Mais uma, vamos ver o que tem aqui. Quanto é 18 elevado a zero? Acabei de dizer para vocês, não foi? Todo número elevado a zero é igual a zero? A 1 ou a ele mesmo? Alternativa B. O próximo, o que nós temos aqui? Ah, mais uma propriedade que a gente memoriza com facilidade. Qual o resultado de 20 elevado a 1? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, a 1 ou a 0? Exato, alternativa A. Elevado a 1 é ele mesmo. E mais essa daqui. Ah, vamos simplificar a expressão usando a propriedade. Na potenciação de bases iguais, o que eu devo fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Vamos somar os expoentes. 2, 3
E aqui não podemos esquecer que ele tem o expoente 1. Portanto, será 5 elevado à quinta. Sexta ou a menos 1? Elevado à sexta, alternativa B. Somamos os expoentes, não podemos esquecer daquele expoente 1. Esta outra, agora em uma divisão de potências de bases iguais. Como vai ficar essa expressão? 18 centésimos elevado à sétima dividido por 18 centésimos elevado à quinta. Qual que é a regra? Conserva a base e subtrai os expoentes. Por isso, vamos ficar com a alternativa. Muito bem, alternativa A. Na oitava pergunta, vamos verificar qual a forma simplificada aqui de 4/5 ao quadrado ao cubo, ou seja, o cubo do quadrado de 4/5. Como que a gente aplicou? Qual a propriedade dessa potenciação? Conserva a base e multiplica os expoentes, não é mesmo? Por isso, vamos ficar com 4/5 elevado à sexta potência. Essa é a forma simplificada, não resolvida, não calculada. Que expressão está correta? Vamos verificar. Quando você tem, o cubo de uma diferença, o cubo da diferença e o cubo da diferença, o que a propriedade fala para a gente fazer? A gente vai colocar o cubo para cada termo da diferença? Vamos colocar só para o primeiro ou vamos colocar só para o segundo termo? A distributiva. Vamos colocar este cubo para quem? Para os dois membros que estão dentro do parênteses. Por isso, a alternativa correta é a alternativa A. E a última, vamos ver o que tem aqui para a gente. 2/5 elevado a menos 1. Novamente um expoente negativo. E o que a gente faz? Quando o expoente é negativo, nós devemos inverter essa base. A base, ela vai inverter. Se aqui já temos uma fração, o numerador e o denominador troca de lugar. E o expoente 1 não vai fazer diferença, não é todo número elevado a 1, é ele mesmo. E assim vamos ficar com a alternativa C. Espero que vocês tenham acertado todos. Assim, você garantiu a parte da potenciação. E agora preparado para a radiciação. Após, então, revisar a potenciação através do jogo, vamos para a radiciação. Eu trouxe o conceito aqui para vocês. Raiz enésima de um número real. O que quer dizer? A raiz enésima de um número A elevado a n é igual ao próprio número A. Ou seja, calculando a raiz de um número cujo índice da raiz é igual ao expoente do radicando, encontraremos como resposta o próprio radicando. Ficou confuso? Nossa, queimou todos os neurônios aí? Colocou eles para trabalhar? Calma, vamos lá. Observem aqui comigo. O que está dizendo? Se eu tenho uma raiz, o índice da raiz, que é esta letra N, ele é igual ao expoente do nosso radicando, que é o x, nós podemos simplesmente cancelar, como se a gente estivesse cancelando e ficamos com o próprio radicando. Tenho certeza que você já sabe o nome desses termos. Não? Vamos recordar. Índice, radical, radicando, expoente, e aqui nós temos a raiz. A operação realizada é a radiciação. Tranquilo? Recordou? Ótimo, então vamos agora encontrar as raízes desses números que estão aqui. Qual seria a raiz cúbica de 8? O que está querendo dizer? Que número que elevado ao cubo deu 8. O que você faz? Você fatora? Alguns números você já sabe de memória? Ótimo, excelente. Eu sei que o 8, quando eu fatoro,
a gente fatora ele primamente, eu encontro aqui 2, dá o resultado 4, divide por 2, dá 2 e divide por 2 novamente, cheguei no 1. Isso me implica o quê? Olha, 2 elevado ao cubo, não é verdade? Se eu vier agora e colocar aqui raiz cúbica, ao invés de colocar o 8, colocar 2 elevado ao cubo, eu simplesmente posso cancelar no expoente com índice e fico que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Fácil? Isso mesmo. E de raiz cúbica de menos 8? Fabiana, tem raiz cúbica de menos 8? Sim. Raiz com o índice ímpar pode ser negativa. Agora, com o índice par, não. Não é verdade? A gente viu aqui já que a quadrada não existia. E agora a cúbica? Sim. Se você parar para pensar, você tem o menos 2 vezes o menos 2 vezes, o menos 2, isso daqui não é menos 2 ao cubo? Ah, então você poderia colocar dentro da raiz cúbica o menos 2 ao cubo, porque esse resultado dá menos 8, pode cancelar e vai ter aqui como resultado da nossa radiciação, como raiz, menos 2. Conseguiram compreender? Ótimo! E a raiz quarta de 81? Que número que multiplicou ele por ele, por ele, que deu, né? E por ele novamente, que deu 81. Quando a gente fatora o 81, nós vamos encontrar o 3 elevado à quarta. E de acordo com aquela regrinha que foi dita anteriormente, eu posso cancelar e vamos ter simplesmente como resultado 3. Fabiana, e essa raiz quadrada de menos 9? Alguém pode estar perguntando. Ah, é para ver se você realmente está atento. Existe um número que multiplicado por ele mesmo deu menos 9? Não. Então, a raiz quadrada de menos 9, o que a gente vai dizer? Que não existe. Compreendido? Vamos para a próxima. Eu trouxe mais aqui, eu trouxe também envolvendo frações, números decimais. Vamos ver se você está esperto. Qual a raiz quadrada de 9/25? Fácil? Ah, é fácil. A gente conhecendo a tabuada, nós vamos falar que isso daqui foi o 3/5 ao quadrado, não foi? 3/5 ao quadrado não deu 9/25? Que eu posso cancelar e me resta o quê? Me resta o 3/5. Fabiana, e esse decimal? Ah, sem problemas. Raiz cúbica de 64 milésimos. Como que eu faço? Eu tenho duas estratégias. Posso ir multiplicando decimais, mas posso também fazer de um jeito bem simples. Posso converter o meu decimal, 64 milésimos, em uma fração. E aí fica mais simples de eu saber qual é o resultado. Por quê? Qual a raiz cúbica do 64? Que número que multiplicou ele por ele por ele para dar 64? É o 4. E que número que multiplicou ele por ele por ele para dar 1000? É o 10. Extraindo a raiz do numerador e do denominador, deu 4 décimos, que pode ser escrito tanto em forma decimal como em fracionário. Compreenderam? Ótimo. E a raiz quarta de 16? Que número que multiplicou ele por ele por ele por ele para dar 16? Fácil, Fabiana. Quando eu fatoro, eu encontro que 16 é 2 à quarta. E assim eu posso simplesmente cancelar, me restando com o 2. Raiz quarta de 16 é igual a 2.
E a raiz quadrada de 121? Se eu guardei na memória que a raiz quadrada de 100 é 10, a raiz quadrada de 121 é maior do que 10. E onde que eu fico bem atenta? Eu costumo observar a unidade do meu numeral, do meu radicando. Por quê, Fabiana? Porque eu procuro na tabuada que número que multiplicou ele por ele e que terminou em 1. 1 vezes 1, 1, terminou em 1. Depois 9 vezes 9, 81, terminou em 1. Mas será que é 10 mais o 9? Porque de 100 dá 10, significa que é maior do que 10. E eu vou observando sempre a unidade. Quando eu observo, eu depois verifico fazendo o cálculo. Eu faço aqui 11 vezes 11, porque eu sei que esse 1 vezes 1 dá 1. E eu faço 19 vezes 19, que 9 vezes 9 dá 81. É o algarismo da unidade. Mas ao fazer os cálculos daquelas multiplicações, eu encontro que 11 vezes 11 é 121. Assim, a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Entenderam? Vou continuar. Eu trouxe então para vocês como que a gente encontra. Eu já falei aqui, agora eu vou praticar. Como que a gente encontra? A gente fatora, né? Quando a gente não sabe de memória, a gente fatora. Eu vou pegar aqui o 324 e vou fatorar. O que significa isso? Fatorar primamente, dividi-lo por números primos, até isso não for possível mais. Vamos lá na sequência dos primos. Ele é par, então divide por 2. E qual que é a metade? 150 mais 12 significa que são 162. Continua sendo par, divide por quem? Por 2, que vai dar a metade, 81. Não divide mais por 2, divide por 3, que dá quanto, Fabiana? Dá 27. E que divide por quem? Por 3, que dá 9. Que divide por 3, que dá 3. E que divide por 3, que dá 1. Ok? Você consegue fazer a fatoração prima? Vamos agora colocar dentro do nosso radical e de acordo com a nossa raiz é quadrada. Eu vou separar os meus fatores aqui de 2 em 2, porque vai ficar fácil naquele cancelamento. Tenho aqui 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. De acordo com o que a gente viu lá no início, eu posso cancelar, não posso? O expoente com o índice, o expoente com o índice, o expoente com o índice. Vamos ficar com quem? Quais os valores que nos restaram? 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Descobrimos assim que a raiz quadrada de 324 é igual a 18. Ok? E a raiz cúbica de 216? Vou também fatorar primamente. Dividindo aqui por quem? Por 2, que vai dar 108. Por 2, que vai dar 54. Por 2, que dá quanto? 27. Agora por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Você já observa aqui que nós tivemos 3 fatores 2 e 3 fatores 3? Que eu já consigo cancelar? Se aqui fica 2 ao cubo e aqui 3 ao cubo, eu não cancelo porque o índice é 3? Vamos então só multiplicar 2 vezes 3 e ficamos com o resultado de raiz cúbica de 216, 6. Conseguiram? Lembraram aí dessa fatoração prima? Ótimo! Eu vou caminhar agora para o nosso final. E o que a gente estudou hoje?
A gente fez aquela revisão de potenciação e depois trabalhamos raízes. Calculamos algumas raízes. Vimos como calcular a raiz através da... Exato, quando você faz a fatoração prima. Espero que você tenha entendido e principalmente que você vá praticar para ficar craque. Tudo bem? Vou terminar porque a nossa missão está cumprida. Vou desejar a todos bons estudos e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.